Bom, começar com uma lista detalhada de ameaças é ótimo, na verdade, mas nesta análise técnica de hoje, o foco é descobrir como testar tudo isso na prática. Afinal, ter a teoria documentada é só o primeiro passo. A segurança real, de verdade, acontece quando transformamos esses conceitos abstratos em verificações de código que rodam perfeitamente. Então, o objetivo desta lição é explorar exatamente os frameworks e as ferramentas que possibilitam aquelas auditorias de segurança robustas no ecossistema da Solana. Vamos lá? A nossa pauta de hoje é bem direta. Vamos cobrir o mapeamento da superfície de ataque, as camadas de teste de segurança, dar uma olhada nas ferramentas na prática, construir um script de verificação em runtime e, por fim, definir os próximos passos rumo a testes avançados. Entrando na nossa primeira sessão, o mapeamento da superfície de ataque. É aqui que priorizamos as ameaças. Mapear a superfície de ataque basicamente significa identificar os pontos de entrada do programa e todas as integrações externas. E é a partir dessa priorização que escolhemos as ferramentas de trabalho. Mas olha, o ponto crucial é o seguinte: escolher ferramentas não é de forma alguma uma tarefa neutra. Traduzir aquela lista enorme de ameaças para uma seleção concreta de frameworks significa entender que ferramentas diferentes pegam tipos completamente diferentes de falhas. Uma ferramenta perfeita para checar dependências, por exemplo, vai ser totalmente inútil para capturar problemas de estado enquanto o programa roda. A seleção precisa ser estratégica, sabe? Super intencional. Passando para a seção 2, camadas de teste de segurança. É assim que se constrói uma defesa estruturada. Para criar uma defesa que seja realmente impenetrável, é preciso testar tudo sequencialmente, passando por estas 4 camadas cronológicas do fluxo de desenvolvimento. Primeiro, começamos no código-fonte, analisando linha por linha do que foi escrito. Depois, no tempo de build ou compilação, a gente avalia o que as dependências trazem para a mesa. Aí, na fase de implantação, verificamos a instalação e a capacidade de atualizar o programa. E, por fim, o tempo de execução, o famoso runtime. É ele que revela o que realmente acontece na blockchain quando as transações interagem com a máquina virtual da Solana. A verdadeira beleza aqui é como organizar as ferramentas sistematicamente resolve o caos. Cada categoria mapeia perfeitamente por uma camada. A análise estática inspeciona o código atrás de erros óbvios, usando ferramentas como o Clip. Já as auditorias de dependência tipo Cargo Audit garantem que nada vulnerável entre durante o build. Os testes de integração entram para recriar cenários de ataque em clusters simulados. Aí temos o fuzzing, que vai bem mais fundo, gerando entradas caóticas para expor falhas ocultas. E claro, o monitoramento contínuo serve para pescar qualquer anomalia assim que o código estiver no ar. Isso ilustra muito bem como alocar recursos de forma inteligente. Ao decidir onde investir tempo e energia logo de cara, o contraste é bem impressionante. De um lado, ferramentas de análise estática oferecem um altíssimo retorno sobre o investimento. Elas são baratas, incrivelmente rápidas e pegam falhas fáceis antes mesmo de rodar qualquer teste mais elaborado. Agora, do outro lado, técnicas como o fuzzing têm um custo pesado em processamento e tempo. Só que elas são profundamente investigativas, vitais para achar aquelas vulnerabilidades complexas de corrupção de estado que passariam ilesas por testes normais e previsíveis. Agora vamos para a seção 3, ferramentas na prática. Vamos analisar de perto o cenário real de um token swap. Neste cenário prático de token swap, a superfície de ataque nos dá 3 alvos de altíssimo risco que precisam ser monitorados. Primeiro, o foco total precisa estar nos manipuladores que mexem com os saldos dos tokens, para garantir, sem margem de erro, que a aritmética não falhe em momento algum. Segundo, é absolutamente crucial validar a autoridade de atualização, ou upgradability, para que o código não seja sequestrado. E terceiro, as famosas CPIs, as invocações cruzadas entre programas, elas exigem testes rigorosíssimos para barrar sequências maliciosas tentando reentrar nos manipuladores sem autorização. Para caçar essas falhas, o fluxo de trabalho local segue uma receita bem exata e metódica. Tudo começa rodando o comando cargo clip para varrer a lógica em busca de erros básicos. O segundo passo é o cargo audit, garantindo que bibliotecas matemáticas de fora não tragam vulnerabilidades conhecidas para dentro do nosso projeto. A partir daí, o programa ganha vida quando ligamos o Solana Test Validator. Com o ambiente no ar, o quarto passo é disparar os scripts de integração, jogando transações de caso limite em cima do programa recém-implantado. Mas antes de seguir em frente, é bom dar um passo atrás e esclarecer essa peça fundamental da infraestrutura local. O Solana Test Validator não é só um simuladorzinho qualquer. Ele é literalmente um cluster real de nó único rodando localmente na máquina.
Ele permite instalar programas e interagir com eles usando requisições RPC em um ambiente que é 100% isolado. Ou seja, há zero risco de gastar fundos reais enquanto se brinca de testar limites no código. E isso nos leva à seção 4, script de verificação em runtime. Vamos colocar a mão na massa. Aqui a coisa fica com cara de investigação técnica de alto nível. Desenvolver essas sondas de leitura ou scripts read-only é uma sacada brilhante para o primeiro passo na caça aos bugs. Como esses scripts automatizados não enviam transações nem mudam absolutamente nada no estado da blockchain, eles funcionam como um radar perfeito. Eles extraem informações valiosas e detectam de imediato se há alguma anomalia na configuração. Tudo isso de maneira super segura. E sem dúvida, um dos conceitos técnicos mais cruciais que esse script vai monitorar é a famosa isenção de aluguel, ou Rent Exemption. Na Solana, o espaço de armazenamento on-chain não é de graça. As contas de dados são obrigadas a manter um número mínimo de lamports para ficarem isentas de taxas. Se o saldo de uma conta cair abaixo desse limite mínimo, a rede simplesmente recolhe a conta e apaga os dados dela. Então, manter os olhos bem abertos nessa heurística é vital para qualquer script investigativo. Vamos destrinchar a lógica da configuração inicial desse script em TypeScript. No primeiro passo, a gente importa as ferramentas de conexão lá da biblioteca Web3.js da Solana. E como só queremos ler dados, não precisamos esquentar a cabeça com assinaturas de chaves privadas. O segundo passo é apontar a conexão RPC direto para aquele validador local no porto padrão, o 8899. E para fechar a preparação, o script é configurado para receber e focar em um identificador único, o Program ID, que será o grande alvo dessa varredura. Com a configuração pronta, o código entra em ação e chama a função getProgramAccounts. Isso faz com que o validador devolva absolutamente todas as contas associadas àquele programa. Enquanto o script faz um loop iterando sobre os resultados, ele começa a extrair de forma bem cirúrgica os dados brutos. Ele puxa o sábio de lamports, o tamanho da alocação de dados, quem é o dono da conta e a importantíssima flag que diz se a conta é executável. É um trabalho puramente observacional, mas incrível. E é exatamente aqui que a inteligência da detecção brilha. Olhando para esses dados recém-extraídos, o script aplica heurísticas, que são regras simples para caçar problemas. Ele levanta uma bandeira vermelha gigante se achar uma conta com 0 lamports, o que viola regras básicas. Também emite um alerta se uma conta deveria guardar informações, mas o tamanho dos dados está estranhamente zerado. E talvez o alerta mais grave. Se uma conta de dados normal aparecer marcada como executável, o script acusa a anomalia na hora. É um filtro de segurança muito poderoso. E assim entramos na nossa quinta e última sessão. Próximos passos. Onde vamos a partir daqui? O script de leitura que vimos é um ponto de partida fantástico, sem dúvida alguma. Mas para ir além, o próximo estágio lógico exige ferramentas avançadas como o fuzzing. Para descobrir aquelas vulnerabilidades que estão profundamente escondidas na lógica, é preciso bombardear o programa com um caos de entradas adversariais e estruturadas. Testes normais perfeitamente delineados simplesmente não têm a capacidade de achar os casos limite bizarros que o fuzzing consegue revelar ao estressar o código ao extremo. Isso nos deixa de frente com a fronteira final das auditorias de segurança. Com as defesas muito bem mapeadas e as sondas de leitura já rodando, como a gente pega todas essas verificações e orquestra simulações de ataques autênticos do mundo real. Como se constrói uma avaliação progressiva que não apenas aponte erros soltos, mas simule perfeitamente a tática e a engenharia de um ataque sofisticado. Essa é a grande reflexão que fica e é exatamente a pergunta que vai nortear os futuros estudos sobre metodologias estruturadas de segurança.